próximo assunto da nossa plenária de hoje, o tema principal da nossa pauta. Nós temos aqui a presença da senhora Karim Macoin, Karim Macoin, e o senhor Rodrigo Damiano, diretor da PwC Brasil, e responsável pela área de consultoria em operações, liderando abordagens sobre a indústria 4.0 e transformações digitais em operações junto a corporações, para que possa compartilhar conosco a sua visão sobre a indústria 4.0, da tendência à realidade. Então, desde já, senhor Rodrigo, por favor. Alô? Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhar esse tema tão recente e tão motivador aí para todos nós, né? A ideia da apresentação é a gente passar um pouquinho da onde surgiu essa discussão e o que significa isso, né? E que tipo de impacto o tema Indústria 4.0 vai trazer para as nossas operações e para o país como um todo, né? O tema Indústria 4.0 surgiu em 2012 na Alemanha, né? Isso foi uma encomenda da Angela Merkel na Alemanha, em função do momento econômico que o país vivia naquela ocasião, né? A Alemanha perdendo um espaço da sua principal força econômica, que é a engenharia, é a indústria, perdendo isso para os países asiáticos, né, com mão de obra mais barata. Então foi encomendado uma discussão de como poder reverter essa situação no espaço de tempo, no médio e longo prazo, né? E surgiu exatamente no contexto do conceito da nova revolução industrial, da quarta revolução industrial, intitulada como Indústria 4.0, que traz uma evolução do que a gente vai ver aí da automatização e das fábricas, né, do universo fabril, para a integração completa das cadeias de valor, tá? Para abordar um pouco isso, vou começar falando um pouco da perspectiva do consumidor e do cliente, né? O cliente hoje é um cliente muito mais empoderado, ele tem muito mais capacidade e reivindica por sua demanda específica. Então a gente começa a enxergar o consumidor muito mais como um indivíduo e menos como um cliente geral e genérico como até então. A questão da quarta revolução industrial e a digitalização e integração da cadeia de valor, horizontalmente e verticalmente. Começando pela perspectiva do empoderamento do cliente, né? Surgem novas tecnologias que evoluem muito rapidamente e a gente começa a observar alguns aspectos interessantes. A capacidade de processamento computacional hoje é infinitamente maior do que há poucos anos atrás, né? E muito mais acessível do que era lá atrás também. Ou seja, hoje se consegue processar muito mais coisa com custos muito menores do que era no passado recente. Velocidade da internet, né, aumentou mais de 700 vezes nos últimos 15 anos. Né? Isso traz uma realidade que a gente está experimentando e está observando no nosso cotidiano. Dispositivos móveis hoje respondem por 63% do tempo total gasto na internet no Brasil. E a população total que faz uso de soluções digitais já soma 94 milhões. Né? Ou seja, é uma transformação, é um novo ambiente de negócio. Né? Isso é Visão Brasil, são números Brasil. Né? O Brasil só segue uma tendência mundial. Segue uma tendência mundial. Isso é 94 é Brasil. Todos esses dados são Brasil. Mas são... Se a gente olha globalmente, o perfil é similar. A gente tem variações aí de região, aí de país para país, mas o perfil é similar. Ou seja, é uma explosão. E, na verdade, o Brasil ele tem alguns números aqui que são até maiores ou até são os principais olhando globalmente, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Alguns outros dados, né? Que são, as pessoas mudaram em função disso, as gerações, e mesmo nós que já estamos vindo de uma geração que vivenciou outro ambiente de negócio, outro mercado, também estamos embarcando nessa situação. E a gente vê o que a gente chama de always on, né? Está todo mundo sempre conectado de alguma forma, e a gente vê algumas características interessantes, né? Todo mundo acaba tendo condição de conhecer todo mundo, né? A rede social possibilita isso, né? As pessoas cada vez se expõem mais, né? E todo mundo tem acesso, quem consegue ter acesso
a informação, a vida e aos costumes, os hábitos de todo mundo. O celular é um item essencial e fundamental. A gente, quando está com o celular, acaba a bateria, está com um problema, o que eu faço na minha vida? Né? A gente fica perdido. Né? Um outro aspecto interessante é as pessoas perderam um pouco a noção de tempo. Né? Tem gente que está conectada de madrugada e fica aborrecido porque o colega ou o outro não está conectado, não responde uma mensagem, não responde um contato ou uma interação que é feita. Né? Então, assim, algumas características bem interessantes. Eu sou multitarefa, estou sempre interagindo. A simplicidade é fundamental. Né? Assim, ninguém quer gastar muito tempo, mais de 2, 3 cliques no celular. Né? Tudo é simplicidade e agilidade. Então, é uma nova característica. O mercado ele tem uma nova característica, né? E isso demanda de volta para as empresas, demanda de volta para a indústria. Né? Se a gente olhar algumas tendências, mega tendências, né, as principais delas, o social, mobile, analytics e cloud, são 4 grandes elementos e macro tendências globais. A gente vê do ponto de vista de social, mídias sociais, né, 72% dos usuários de internet estão ativos em mídia social no Brasil. 89% das pessoas entre 18 e 19 estão conectados à mídia social no Brasil. Celular, né, os dispositivos móveis, hoje, em 2016, do ano passado, dados do ano passado, 168 milhões de pessoas já possuem smartphone. O Brasil é o 6º mercado no Brasil em número de smartphones. Existe uma projeção para os próximos dois anos desse número crescer 40%. A gente vai ter praticamente mais de um celular que é habitante, né, no Brasil. Então é uma coisa estrondosa. Isso é um canal direto de acesso com o consumidor, com o cliente. Quando você fala isso de celulares, smartphones. Smartphones, né, são celulares conectados, né, inteligentes. Do ponto de vista de análise de dados, né, hoje existe uma capacidade de captura de dados estrondosa, né, e esses dados não são necessariamente bem utilizados, que é onde entra a história do Analytics, né? Como analiso essa base de dados estrondosa que cada vez mais aumenta, né? De forma desestruturada. Então eu tenho que ter uma capacidade de analisar isso e fazer bom uso desses dados na relação com o consumidor. A gente vê um dado interessante: 73% dos consumidores valorizam ofertas personalizadas, mas ao mesmo tempo 44% deles não estão satisfeitos com o serviço. Né? Estão satisfeitos com o serviço, ou seja, o nível de satisfação é baixo. Por quê? Porque não é bem utilizado. Eu recebo e-mail toda hora, de qualquer jeito, repetido. Eu já disse que eu não me interesso por aquele ponto, continuo recebendo. Então, não é bem direcionado, não é bem utilizado. Né? Existe um potencial estrondoso aqui de explorar a relação com o consumidor e com o cliente final. Independente da gente estar falando de uma relação de B2B ou B2C. Né? A gente tem, na região aqui, a gente tem muita indústria, né, e muita relação de indústria com indústria, mas no final das contas tem alguém consumindo um produto que é feito, que é produzido na cadeia de valor. Né? Isso, né, é importante lembrar que isso vale muito dinheiro hoje para as empresas, se bem explorado por óbvio, né, porque tem um potencial de informação, uma quantidade de informações, como disse bem no livro, mal utilizadas. É o mesmo meio sendo repetido. Muitas vezes aquele call center que a gente já falou que não quer um produto, um serviço, e ainda assim insiste em continuar ligando sempre para a gente. Então, se bem utilizado isso daqui, o potencial de aumento de vendas e de faturamento das empresas é sensacional. Sem dúvida, é uma avenida que tem aqui, que não é um privilégio do Brasil, isso globalmente pode ser muito melhor utilizado. Né? É um canal de vendas estrondoso. E a questão da nuvem, né? Internet das coisas. Né? Já existe o conceito de internet das coisas, internet dos serviços, né? Já é considerado a tecnologia mais disruptiva desde o surgimento da internet, né? da web. Né? Não sei se todos têm conhecimento da internet das coisas. A internet das coisas é exatamente a comunicação, a possibilidade de comunicação entre as coisas. Né? Hoje, novamente olhando lá atrás a questão do poder computacional, de todos aqueles elementos tecnológicos, são grandes viabilizadores para uma série de temas que surgem agora. A internet das coisas só é possível
porque a gente tem tecnologia, poder computacional e tem tudo sendo cada vez mais disponibilizado a custos muito menores do que há algum tempo atrás. E a internet das coisas é o grande meio de captura de dados. Eu consigo capturar dado da linha de produção, eu consigo capturar dado de um processo logístico, eu capturo dados de qualquer parte da cadeia de valor. E esses dados precisam ser analisados no final das contas, que é aquela história de não adianta gerar dado, vamos fazer uso desse dado para transformar ele em informação, que possa me gerar negócio no final das contas. Então a internet das coisas, e já migrando para a internet dos serviços, já é um grande tema, um dos maiores temas disruptivos em tecnologia, se a gente comparar com os últimos movimentos. As expectativas do cliente nunca foram tão altas. Em função de tudo isso, cada vez mais a gente tem uma expectativa de uma relação muito melhor, uma experiência muito melhor. A gente deixa de satisfazer de uma relação normal, generalizada, genérica, para ter um comportamento da indústria comigo, como indivíduo. Então as expectativas são muito altas. E aí, para ilustrar um pouco isso, digital tools have made shopping a little easier, but they're not always connected to the physical world. What if they were? What if the store had a voice? Could it help you find parking? Recognize who you are? Remember what you like? Introducing Cart, a contextual shopping experience. What if the store could help you get organized? Tell you the best deals without you having to look for them. Os produtos estão falando com você dentro da loja, dentro do supermercado. The products know when you need an extra pair of hands. Would it know what you bought all the time and offer to deliver them? Could the cart keep track of what you bought so there are no surprises later? What if the racks could tell you what other people love? The mirror tell you where to find that perfect little dress and offer you an endless aisle of choices. What about helping you decide on the perfect present? Even if you're not sure which one. What if your cart could tell an associate where you were, what you were looking for, and that you needed help? Every item could tell you how much people liked it. So you could make a better choice and get it home in time for dinner. The cart could even help you gather it all up and pay for it all with a push of a button. We think when stores have a voice, they'll have a lot to say. And they'll be more helpful than ever. If you think shopping has changed now, you haven't seen anything yet. A gente pode ver nesse exemplo que a loja está conversando com o consumidor, com o indivíduo, com aquela moça ali. Então eu sei quais são os hábitos de consumo dela, eu sei informações da vida dela para fazer uma oferta customizada de compra para ela, eu consigo empurrar de forma cuidadosa, para não causar a insatisfação, algumas promoções, algumas coisas que eu sei que vai agradar e vai chamar a atenção dela. Então é uma relação muito mais customizada na ponta. Então, essa discussão ela não é sobre tecnologia. A tecnologia é um grande viabilizador dessa discussão, dessa questão toda. É sobre maneira de resolver problemas, de criar experiências únicas e acelerar o resultado do negócio. É sobre modelo de negócio. E a gente traz alguns exemplos que todos nós conhecemos, de quatro principais modelos de negócio recentes e totalmente disruptivos. A Uber, a maior empresa de táxi do mundo, ela não possui um carro sequer. O Facebook, o dono de mídia mais popular do mundo, ele não cria conteúdo algum. Alibaba, o maior varejista, um dos varejistas mais valiosos do mundo, junto com a Amazon, é um grande marketplace, não tem um item em estoque. E o Airbnb é o maior provedor de hospedagem do mundo e não possui um imóvel sequer.
né? Então, assim, alguma coisa está mudando, alguma coisa está diferente no nosso ambiente de negócio, né? Ambiente de trabalho, né? E o que parece ser o amanhã. O Uber ainda precisa de motorista, né? Esse é um outro... A gente vai criar uma linha nova. A gente vai ter. Vai criar uma linha nova com os veículos autônomos. A Uber já está testando isso, inclusive. Daqui a pouco nem motorista mais, né? E aí ela maximiza os resultados dela absurdamente para você dividir com o motorista mais, né? Em frente a isso, né, com essas tecnologias, com essas discussões de modelo de negócio, o que parece ser um amanhã para você, né? Mais um videozinho para ilustrar isso. Today, we're constantly inundated with new digital trends and emerging technologies, and it's changed the way we engage with the world around us. A world where crowdsourcing, startups, incubators, and a movement of makers in their own garages are all creating new channels of innovation, perpetuating a rapid cycle of creation and adoption. And that cycle is in a constant state of flux, moving at blinding speeds, and one that established businesses often struggle to understand. Only 33% of companies design their software for mobile first. Smartphones are only the beginning. Are you ready for customers and employees to view your content on smart watches and the mobile devices of the future? You can launch your own low Earth orbit satellite for under $10,000. When will a personal satellite become a standard piece of equipment for a farmer, sporting venue manager, or real estate broker? The self-driving car already has over 1 million road hours and will soon add only $10,000 to a vehicle's cost. How quickly will self-driving vehicles become relevant for your suppliers, shippers, vehicle fleet, and customers? Of the 18.5 million software developers in the world, 40% of them do it for fun and not part of their primary occupation. How can you engage the digital makers in your organization to help you innovate? And of over 700 occupations studied, 45% are candidates to be replaced by robots or software or both. How can you get a head start in determining the impact of industrial and personal robots and AI on your workforce? These facts present businesses with daunting challenges as well as spectacular opportunities. PwC's deep industry understanding and context of all the emerging technologies can help create focus. Focus on the right investments for your business and make it all understandable and actionable. We'll help you experiment with a range of options to best inform technology investment decisions in your unique business context and craft opportunities for your company from strategy through execution. Through this PwC lens, you'll be able to see past the chaos and identify relevant emerging tech patterns before they become trends, giving you valuable insight and perspective to keep you in step with the ever-increasing rate of change. Are you ready to move full speed ahead? Aqui algumas das tecnologias chamadas tecnologias emergentes, a internet das coisas, robótica, realidade virtual, blockchain. Então a gente agrupou isso em 8 grandes tecnologias, a gente vai ver um pouco ali para frente, e elas estão viabilizando todo esse movimento de mercado e toda essa transformação na maneira de fazer negócios, né? E aí vem a questão da indústria 4.0, que eu comentei no início, né? Isso, a gente vê aqui a nomenclatura, né? A primeira grande revolução, que na maioria das vezes as pessoas têm maior familiaridade, né? Quando a gente teve o início da mecanização a vapor, energia a vapor, a indústria 2.0, né? No início do século XX, né? Com a produção em massa, com máquinas a motor a combustão e linhas de produção em série. E o que a gente vivenciou mais recentemente, anos 70 para cá, que é todo o movimento da eletrônica e da automatização das linhas de produção. Mas isso, até aqui, a gente tinha um movimento isolado, né? Você tem a fábrica que consegue investir nas linhas de produção com um nível de automação altíssimo, você consegue gerar informações isoladamente no âmbito da fábrica. Isso não conversava com o resto da cadeia de valor e com o resto da operação.
E a indústria 4.0, esse movimento que vem desde 2012 e foi apresentado, né, na verdade, em 2015, ele traz a integração do físico com o cyber, né, o cyber com o físico, né, o virtual com o físico. Então você começa a ter interação das coisas, entre as coisas e as coisas com o ser humano, né? É um movimento que começa a mexer e causar toda essa transformação que a gente começa a observar no mercado, né? E isso vai evoluir para uma visão mais de ecossistema, né? E sair do universo da indústria, da fábrica, verticalmente pensada, para ela interagindo com seus parceiros de negócio, fornecedores e clientes, né? Gerando aqui um ecossistema digital, né? A grande questão é, isso é uma revolução ou isso é uma evolução, né? Isso está muito mais para uma evolução do que para uma revolução, porque muitas dessas coisas vêm acontecendo nos últimos anos. A tecnologia estava sendo disponibilizada, só como eu comentei, o valor, o custo disso sempre foi muito alto, né? E alguns elementos eram grandes limitadores, né? Como a internet, que não existia. Quando chegou a internet, tinha uma capacidade de muito baixa, velocidade muito baixa, que não possibilitava de forma alguma transitar dados como a gente transita hoje, né? Mas a criação da internet já foi uma revolução. Já foi uma grande mudança, né? Um grande impacto. Foi o que está colocado até, que foi o grande movimento disruptivo de todos os tempos, né? E agora essa coisa da internet das coisas, aí você começa a evoluir esse ponto, né? Então foi agora, né? É uma coisa que já aconteceu ali atrás e que foi o grande viabilizador de toda essa questão, né? E aí um ponto interessante é a relação das tecnologias com o universo do negócio, né? O direcionador externo, né? O mercado, né? Os consumidores, o cliente, ele cada vez mais tem mais expectativa, né? Aumenta as expectativas, a integração de clientes e fornecedores aumenta, plataformas sociais, pressão de serviços e custos, questões regulatórias locais e globais, e acaba virando um grande ciclo, um ciclo aqui, né? Porque o consumidor e o cliente demandam, as tecnologias vão surgindo, com o acesso da tecnologia aumenta a expectativa, demanda mais, e isso vira um grande ciclo virtuoso, na verdade, né? E a gente começa a observar isso sendo refletido nos modelos de negócios, né? E aqui também é importante a gente lembrar, porque aqui em Jaraguá a gente está falando de um grande centro industrial, né? Mas essa revolução toda também está no campo. A tecnologia hoje, por conta dos drones, por exemplo, trouxe para o campo uma tecnologia que nunca tinha sido vista dessa forma. E essa demanda do consumidor, hoje é comum o consumidor falar o seguinte: está aqui a caixa do leite que eu estou comprando. De qual fazenda que veio, porque eu quero saber se existe como esse animal é criado. Porque hoje a gente não admite mais que os animais no campo têm um maltrato do animal. Então, como é essa criação do gado? Então, hoje tem algumas indústrias aqui no estado de Santa Catarina, tem uma grande cooperativa que fica lá no oeste de Santa Catarina, que se você for lá no seu celular e clicar no código de barra, você sabe da onde veio, de qual animal foi retirado aquele leite que você está comprando. Então, essa revolução tecnológica, que a indústria 4.0, não só está nas indústrias, você que tem uma grande indústria, está no campo, está no dia a dia, isso já faz parte da gente. E essa demanda dos clientes está em todos os lados. Sem dúvida, um ótimo ponto. O agronegócio, na verdade, é um dos negócios mais desenvolvidos do nosso país e onde essa tecnologia está muito presente, né? Seja para relação, para fazer integração daquelas grandes equipamentos, as grandes máquinas que estão no campo, que já tem uma tecnologia embarcada muito avançada, mas até então era uma coisa isolada, né? Eu não conseguia capturar ou não capturar os dados que essas máquinas tinham capacidade de gerar para tomar decisão em tempo da colheita, em tempo do processo rodando, né? Da operação rodando. Então hoje você consegue, via uma rede até proprietária naquela região do campo, você consegue capturar esses dados desses equipamentos, desses veículos e via algoritmos avançados fazer uma série de análises e voltar com decisões em cima da operação, né? Então assim como mineração, né? A mineração também, que é um campo aberto, você consegue monitorar
os empregados, como está sendo a operação, a questão de risco na operação. Então é possível fazer muita coisa com tecnologias como o drone, que ainda tem uma barreira muito grande de regulamentação, de uso do espaço aéreo. No Brasil, esse ano foi definida uma lei de utilização do drone. Ele pode voar até 120 metros, tem uma série de restrições. Para ter ideia, se eu tiver a 30 metros, o drone tiver a 30 metros de algumas pessoas, eu tenho que ter autorização de cada uma das pessoas para poder sobrevoar com o drone. Ou seja, é muita restrição para operacionalizar isso. Existe uma série de restrições, né? Além de áreas que o próprio drone bloqueia o sobrevoo, né? Aquele sobrevoo lá em São Paulo, em Congonhas, aquilo ali é coisa de hacker, né? Porque o próprio equipamento bloqueia, não consegue subir numa proximidade de região como o aeroporto, né? Então existe uma série de restrições para ele ser utilizado profissionalmente, principalmente como distribuição de produtos, né? A gente vai ver para frente, a DHL tem um projeto piloto que fez numa ilha isolada lá do Pacífico, porque você não consegue ter isso em grandes centros ainda, né, para uso. Está muito em âmbito de piloto e de projetos pilotos, mas em algum momento isso vai ser implementado. Assim como o Uber, né? O Uber, quando lançou o modelo de negócio dele, ele não pensou que ia ter restrição, briga com táxi, ele colocou o modelo, né? Depois eu resolvo as restrições, né? Esse é o conceito dessas discussões digitais hoje. Então a gente, dentro da PwC, a gente existe uma série de tecnologias digitais espalhadas, a gente agrupou em 8 grandes tecnologias, né? A internet das coisas, a realidade aumentada, realidade virtual, o blockchain, impressão 3D, drones e robôs. E fazendo a interligação de tudo isso, a inteligência artificial, que é a análise avançada, né? São os algoritmos matemáticos, que também não é novidade nenhuma, né? Os modelos matemáticos que existem hoje, existem há anos, estão disponíveis há mais de 50, 60 anos, só não existia capacidade computacional para usar esses modelos e fazer otimizações nas operações, né? Hoje, com a capacidade computacional de processamento, eu consigo fazer miséria com esses algoritmos. Uma inteligência absurda que pode fazer em cima de uma massa de dados, o Big Data, né? Essa explosão de dados que a gente tem hoje através da captura com a internet das coisas, né? Com esses sensores, com esses dispositivos. No agronegócio, a internet das coisas, por exemplo, pode ser usada no monitoramento das condições do solo, né? Existem estudos dentro do agronegócio, você pode pegar um determinado cultivo, ali, um caule de uma determinada árvore, por exemplo, que está plantada, eu tenho um raio que circunda aquela árvore, eu consigo sensoriar essa árvore em termos de umidade, em termos de nutrientes que ela tem, em termos de temperatura, e eu sei que aquele raio tem um comportamento de solo, tem um comportamento parecido. Eu consigo interagir com o meu cultivo de forma a equilibrar as condições de solo, condições de plantio, né? Então dá para fazer bastante coisa com essas tecnologias. E aí, novamente, a questão da tecnologia emergente e a relação com a expectativa do consumidor. A gente já falou um pouquinho para trás. Existe uma relação cíclica aqui nessa discussão que, no final das contas, traz complexidade para a cadeia de valor, para a cadeia de suprimentos. As operações, elas estão aqui no centro e são cada vez mais complexas, né? E precisam ter solução para atender tanto essa expectativa, fazendo uso dessas tecnologias, né? E como que a gente enxerga a discussão desse momento, né? Em três pilares, 4 pilares fundamentais, né? A digitalização das cadeias horizontais e verticais, a gente vai ver para frente, né? O que significa isso? Cadeia vertical é a empresa internamente, a relação dela entre as áreas funcionais dela. Integração horizontal é a empresa com seus parceiros de negócio, né? Com seus clientes e seus fornecedores. Como que nessa discussão desse novo modelo de negócio eu garanto essa integração da melhor forma possível, que as informações fluam da melhor maneira, né? A digitalização do portfólio de produtos e serviços, né? Os produtos, eles precisam ser, e serviços, eles vão ser reinventados ou vão evoluir, né? A gente tem vários exemplos de empresas que sumiram no mapa de uma hora para outra, né? Porque não perceberam o movimento de mercado, né?
Então, existe toda uma discussão de como eu vou digitalizar o meu produto, digitizar o meu produto. Né? O produto, ele vai... A gente vê geladeiras, a gente vê alguns exemplos de eletrodomésticos que já vem com sensores, já vem com porta de comunicação com o consumidor e com a indústria. Né? A gente está com um projeto piloto de uma cervejeira, esse projeto eu sou o primeiro da fila para comprar, inclusive, uma cervejeira com IoT. Né? Então, é uma cervejeira, você tem sensor de temperatura, tem sensor de movimentação, ela é toda sensorial e você consegue monitorar por um aplicativo de longe, de distância. Se você precisa disparar um ressuprimento de cerveja ligado com a indústria direto, faz um ressuprimento de estoque, você consegue mexer na temperatura, você abaixa a temperatura, aumenta a temperatura à distância. Né? Então, são luxozinhos ou mimozinhos que começa a ter, mas por trás disso tem um modelo de negócio. Eu consigo ter uma relação direta com o meu consumidor. Eu, indústria, tenho uma relação direta com o meu consumidor. Né? E a internet das coisas está ali. O Analytics está ali por trás, que eu consigo usar todo esse dado de comportamento, de consumo e fazer ofertas, fazer uma previsão de demanda muito mais acurada para ter estoques menores na minha cadeia. Então, a relação é cada vez mais integrada e mais próxima, né, da indústria com o consumidor. Como eu comentei, o Analytics está aqui embaixo como um quarto elemento. Né? A ideia é entrar um pouquinho nesse item, né, na questão das cadeias, onde a gente vê alguns exemplos aqui para frente. Né? A cadeia horizontal, ela traz exatamente a relação entre a cadeia as diferentes cadeias de suprimento dos clientes e dos fornecedores. A gente vai caminhar em direção a um grande ecossistema das empresas, né, das cadeias de valor, vou integrar as cadeias de valor. A gente tem desde de um processo de planejamento fim a fim, né, de demanda e suprimentos, a cadeia de fornecedores digitalizados, eu vou estar muito mais próximo do meu fornecedor e do meu cliente, né, reduzindo estoques intermediários que são pura ineficiência, só existem para que a gente consiga garantir nível de serviço adequado à demanda do mercado. A visibilidade logística da cadeia como um todo, então eu vou, com esses dados e essa captura de dados em toda a cadeia, eu vou conseguir centralmente ter visibilidade da cadeia como um todo, onde o produto está, onde a demanda está, como eu reajo a essas demandas. As operações dentro dos armazéns cada vez mais automatizadas e mais autônomas, né, é um outro movimento muito forte, a gente observa. Tem vídeos na internet da operação da Amazon, por exemplo, você olha o armazém da Amazon, é um caos, né? Visualmente. Mas aquele caos é um caos totalmente organizado e funciona com robôs, os robôs passam do lado do outro, com sensores, um bate no outro, é uma coisa fantástica. Por trás daquilo tem toda uma tecnologia comandando aquela operação. Né? A questão de gestão de pedidos mais eficientes, e o Analytics, né, e a comunicação em todo o supply chain, né, em toda a cadeia de suprimentos. A mudança, basicamente, é sair de um modelo tradicional de cadeia de suprimentos, comportado, né, dos elos tradicionais da cadeia, para uma cadeia muito mais no modelo de ecossistema, onde eu tenho um comando central dessa operação, compartilhado, porque é interesse de todos que fazem parte dessa cadeia que os estoques sejam menores, que a visibilidade seja, a transparência seja igual para todos que fazem parte dessa cadeia, porque no final das contas o que é o diferencial? O diferencial é colocar um produto de maior qualidade, eu prover um serviço de maior qualidade no final dessa cadeia, e não ficar brigando aqui no meio dela para ver quem se diferencia com uma operação logística e com um transporte diferenciado aqui. Eu tenho uma cadeia única, onde eu compartilho esses recursos e tiro proveito para um melhor serviço na ponta, um melhor produto lá na ponta. Eu chego com melhores condições para o meu cliente. Né? Então é uma mudança cultural muito forte, ela depende muito de tecnologias e um modelo de negócio integrado para que ela funcione. E aí a gente tem esses 4 elementos colocados, né? O planejamento integrado, a visibilidade em toda essa cadeia, a questão do analytics prescritivo,
né? Sair do âmbito do entendimento e do retrovisor, né? Eu olhei historicamente como as coisas funcionam, né? Na verdade, o que eu posso fazer, conhecendo bem como as coisas funcionaram no passado e com dados reais, dados de agora, da operação agora, o que eu consigo fazer, que decisão eu consigo tomar na minha operação. E dentro do meu armazém, dentro da minha operação fabril e do armazém, do estoque, como eu consigo ser cada vez mais eficiente. Como fica a questão do Analytics, né? A gente tem aqui, como eu comentei, diferentes fontes de dados, né? Você tem dados financeiros, dados de demanda do consumidor, dados de estoque, dados de produção, dados do produto, especificações de produto. Eu tenho dados externos, clima, trânsito, eu tenho todo o monitoramento do meu transporte. É uma enxurrada de dados que eu hoje consigo capturar, mas como que eu integro tudo isso e eu faço bom uso disso, né? Eu gero informação para tomada de decisão. Então, o primeiro passo é o que aconteceu, por que isso aconteceu. É o que, de certa forma, muitas empresas já fazem, né? Olha para trás e vê o que aconteceu, né? Mas o que eu faço para que isso não aconteça, ou uma vez aconteça, eu tenho uma decisão correta ou a melhor decisão naquele momento, né? Eu começo a poder fazer projeções, entendendo bem como as coisas aconteceram no passado, começo a fazer predição, projeções, eu consigo prever como as coisas, tentar prever como as coisas vão acontecer lá na frente. E a tomada de decisão, ou seja, o que acontecerá e quais são os efeitos, né? Uma vez que eu decido que eu vou ter um determinado volume de venda na minha operação, qual é a capacidade que eu tenho que ter de produção, a capacidade que eu tenho que ter de logística para entregar isso nas melhores condições. E mais do que isso, se as projeções variarem, né, que eu também já conheço mais ou menos a variabilidade da minha projeção, como que eu tenho que agir, né? Como que eu vou atuar nessa operação. Então, a capacidade, de novo, a capacidade de computacional e de processamento, com algoritmos, com modelos matemáticos avançados, me propiciam atuar de uma maneira muito mais inteligente no mercado, né, e muito mais eficiente nesse mercado, trazendo os benefícios na logística, em inventário, a questão de risco de operação, melhor entendimento da demanda, um poder de reação muito maior no atendimento da variação do comportamento do consumo. Dentro do armazém, entrando lá na questão do armazém, a gente tem, com essas tecnologias, possibilidade de ser muito mais eficiente e, de certa forma, muito mais autônomo na operação, né? Então, um veículo chegando com um produto, você consegue comunicar em tempo real aqui para a operação. Se tem algum problema no transporte, você consegue estar comunicando, e o armazém, o processo de recebimento, consegue se organizar para ter esse recebimento. Se tiver uma mudança no plano, ele já está programado para receber isso na sequência ou na mudança de sequência de recebimento que existia, né? Dentro da operação, o uso de robô é cada vez mais intensivo, né? O exemplo da Amazon e de uma série de outras operações mundo afora, com robôs que entram embaixo do rack e saem movimentando o rack. Um formigueiro de racks transitando dentro do armazém, né? O rack ou o pallet, né? Você tem operação, dependendo de como é a operação, você movimenta o rack com os produtos ou o próprio pallet, né? E é aquele negócio, o pallet, todas as posições são bem menos comportadas do que o armazém tradicional, né? Você olha, parece que é uma tremenda bagunça, mas está tudo totalmente mapeado e conhecido pelo sistema, né? E é tudo automatizado, você tem pouquíssima interferência humana, né? A gente vai falar um pouquinho de impressão 3D mais para frente. Aí aqui alguns exemplos, né? Existem algumas opções de digitalização de armazém. Então a gente vê aqui a questão de sistema inteligente de transporte, o Rack Racer. Realidade aumentada, você consegue ter a força de trabalho conectada, tem bem menos gente no chão do armazém, mas eu consigo que essas pessoas sejam monitoradas e guiadas por um especialista que está por trás das câmeras, aí, né, nos bastidores, né? Então, por realidade virtual, você consegue ver aqui no monitor lá do operador
tem alguém guiando a operação, tem alguém dando assistência numa determinada questão específica, tem sempre essa pessoa que consegue ser utilizada em tempo real por toda a operação. Né? Isso é realidade virtual dentro do armazém. Rodrigo, acho que só por exemplo, tem uma empresa aqui da região, na verdade aqui do lado, da divisinha de Joinville, que a gente foi visitar um tempo atrás, que toda a manutenção da fábrica de Joinville, ou de qualquer lugar do mundo, uma empresa global, uma empresa alemã, o técnico que faz o acompanhamento, hoje ele está na Itália. Então, indústria 4.0, realidade virtual, a pessoa aqui no Brasil coloca como se fosse um capacete, um óculos, e ela consegue, a pessoa lá na Itália enxerga exatamente o que ele está vendo na frente dele. Ele fala, arruma esse parafuso, troca isso, reconecta aquilo. Ou seja, isso já está no nosso dia a dia, está aqui em Joinville, uma empresa de origem alemã. É realidade. E esse técnico fica na Itália e ele atende todo o globo. Existia um problema porque ele é italiano falando com o brasileiro que fala em português, com aquele alemão que fala alemão, com o cara da República Tcheca e assim por diante. Mas hoje a própria tradução e o Google Translator ajuda muito isso daí. Ele fala italiano, que já traduz para o inglês e vem traduzido para o português. Então não se precisa mais saber falar 3, 4 línguas. A gente nem tem um especialista desse em cada lugar. Não precisa, que era caríssimo, a quantidade de viagens, nada mais disso existe. Ou seja, já está acontecendo. Ótimo exemplo. Outra questão no âmbito da robótica, dentro das fábricas, um grande problema que a gente sempre observou, o robô dentro da fábrica tinha que estar dentro de um cercadinho, porque é uma máquina e os movimentos da máquina não são movimentos com grande sensibilidade, né? Hoje existe, com o avanço da robótica, existe uma possibilidade de interação muito próxima do robô com o ser humano, né? Então você tem muitas vezes a indústria automotiva mesmo, você tem o robô fazendo uma operação ali numa determinada parte do carro e o ser humano está do outro lado apertando uma outra, lado a lado, né? Não tem aquela coisa de ter aquele cercado, aquele isolamento como era uma realidade há pouquíssimos anos, né? Ainda né? Está na nossa operação, mas é um avanço já da robótica e cada vez mais tem a integração do homem com esses equipamentos. O drone, novamente, né? O drone é o grande astro e é o que tem mais restrição no final das contas, mas o drone ele está sendo muito explorado em ambientes onde não existe a grande restrição de regulamentação do espaço aéreo, né? Então, seja em campo com agronegócio, seja em minas, né, onde é uma área controlada, ou mesmo dentro de operações, dentro de armazém, né? Então você consegue fazer inventário com drone, você já tem soluções nessa direção, né? Novamente, reduz a participação do ser humano, reduz possibilidade de erro, então você consegue programar o sobrevoo dele, ele faz inventário, ele faz localização de produto, ele faz picking de produto, então é também uma aplicação já muito próxima da realidade, né? Já existem exemplos sendo implementados. Alguns outros exemplos, veículo autônomo, por exemplo, o estado de Nevada em 2015 licenciou já caminhões da Mercedes para uso com caminhões autônomos. A DHL com o drone, aquele piloto que eu comentei, existe já uma solução lá na ilha do Mar do Norte, né? Onde ninguém conhece, mas é um piloto, operacionalmente já é viável ter esse tipo de operação, só que do ponto de vista de regulamentação, de se utilizar isso e implementar, ainda não é possível, né? Existe uma série de restrições e dificuldades de convivência desses equipamentos com a liberdade do drone, pode estar ali, pode estar lá. Pois é. E o drone tem uma série de outras restrições. Tem uma questão de radiação também, porque a gente não sabe, mas dependendo das radiações solares, o drone não pode levantar voo porque torra o sistema dele, né? Torra a bateria, torra o sistema. Então, quem pilota drone, ele tem um aplicativo que monitora qual o nível de radiação, né? do solar mesmo, né? Então, se for acima de 4 pontos, ele não pode subir. Então, assim, são restrições que ainda existem, né? Restrições de Ícaro. Pois é. Mas são pontos a serem resolvidos. Não é toda hora que essa coisa varia dessa forma, mas é um empecilho, né? A logística autônoma intra-site, né? Ou seja, ter novamente ali uma operação de descarga de veículo,
né, e questão de parte de fornecedores e tudo mais. Né. Um outro projeto piloto da DHL no âmbito de armazém, né, é uma solução de picking com realidade aumentada. Novamente aqui o operador ali dando assistência na operação de picking. Né. Eu posso ter, quando eu não consigo substituir por um robô, eu tenho uma pessoa com menos necessidade, talvez, de especialização, operacionalizando isso com assistência de um especialista, de uma pessoa através da realidade virtual. Né? Impressão 3D é um outro tema também que vem sendo muito difundido globalmente, em algumas indústrias especialmente na operação aftermarket, na operação de peças de reposição. Né? Então o próprio Airbus, né, tem já uma solução, né, desenvolveu uma tecnologia inovadora de impressão 3D para fabricar as peças a gente pensa assim, impressão 3D só aquelas pecinhas de plástico. Você pode imprimir em aço já, né? Já existe impressão em aço, existem em plásticos de altíssima dureza, né, de índice de dureza altíssimo, de resistência altíssima. Então a tecnologia dos materiais também está evoluindo muito rapidamente e existe aqui um movimento de inversão da globalização que a gente acompanhou. Né? Existia aquela coisa offshore, então tem que ir para a Ásia, instalar uma fábrica na Ásia, porque a mão de obra é muito barata, né? Eu consigo dar case, né, para a gente ter uma operação lá e contrapor com a logística, né, fazer o produto viajar ao mundo inteiro. Hoje já existe uma discussão de volta disso. Né? Novamente a Alemanha, novamente os Estados Unidos, o nosso amigo Trump, ele fala esse tipo de coisa também, dá para concordar em algumas coisas que ele fala, né? Mas ele vem falando da nacionalização da indústria americana. Esse é um ponto, né, fortíssimo, que está por trás disso. Né? A própria Alemanha está conseguindo contrapor a concorrência do chinês com essa aplicação desse tipo de solução. Né? Ainda é uma coisa inicial, ainda se usa isso de forma restrita numa parte da cadeia, no aftermarket, né, na peça de suprimento, mas está aí. Né? A gente vê aqui um movimento. Antes, se a gente tinha as cadeias muito complexas, né, entregas com multimodalidades, hoje a gente consegue ter uma operação mais centralizada e entregas muito mais próximas do cliente. Eu consigo ter o que chama aqui são grandes fazendas de impressão, você tem aquela quantidade enorme de impressão 3D e aquilo ali está muito mais próximo do consumidor final. Você deixa de ter um produto viajando em operações transatlânticas como existe hoje. Né? Uma grande mudança também no modelo de operação. Aqui alguns marcos também que a gente observou nos últimos anos. Né? O primeiro estado do mundo, Nevada, aprovou a lei que autoriza o uso do carro autônomo. Novamente, regulamentação, né? Um grande entrave. E também depende muito da infraestrutura das estradas. Você não consegue colocar um caminhão andando, um caminhão autônomo, se não existe condição na estrada para que um sensor saiba que ele está dentro ou fora da pista, que ele está transitando em determinadas condições. Né? Então tem uma série de outros entraves que, para chegar a isso no Brasil, a gente tem que resolver muitos outros problemas também. Né? Então algumas dessas tecnologias, para a gente, elas ficam cada vez, tem um tempo maior de maturação. A questão de drones, o Google revelou o protótipo do carro autônomo, e aí vai. Né? A DHL com a sua solução aqui de drone para entrega de produtos individualizados. Né? Então tem muitas coisas acontecendo, né, no sentido de implementação e de mau uso dessas tecnologias. Né? E aí entrando no âmbito vertical, né, dentro da operação, a gente olha aqui uma pesquisa de 2016, feita pela PwC globalmente, onde se perguntou qual das seguintes afirmações, aqui de baixo, relacionadas à digitalização e desenvolvimento de fábricas digitais, descreve melhor a situação da sua empresa, né, daquela empresa. A gente observa que 91% dos participantes tinham ou demonstraram ter alguma exposição já à digitalização, ou seja, 41% tem o uso de tecnologias digitais para soluções isoladas, né, no âmbito da fábrica,
44% tem um uso amplo de tecnologias digitais, de fábricas. A fábrica está parcialmente integrada e conectada com o resto da cadeia de valor da empresa. E 6% são fábricas conceito, fábricas digitais, né? A gente observa aqui no Brasil mesmo muitas empresas que vão iniciar uma operação ou fazer um startup de uma fábrica nova, já querem fazer essa fábrica à luz do que a gente está falando aqui, né? Ninguém vai perder a oportunidade de criar uma nova fábrica já trazendo todos esses conceitos ou deixando todo o alicerce preparado para que evolua nos próximos anos nessa direção, né? Então já existem muitas operações nascendo dentro dessa realidade. E poucas, visão global, né? Poucas delas nem planejam esse tipo de coisa. Ou seja, não dá. Se você não tiver antenado esse tipo de discussão, você está fora do mercado, né? É importante começar a se preocupar e começar a se planejar para a entrada nesse universo. E aqui dentro da fábrica, né, olhando dentro da fábrica, dentro de um ambiente de armazenagem, a gente tem a possibilidade de uso dessas tecnologias em praticamente toda a operação, né? Tem o conceito do Digital Twin, né, que é o gêmeo digital, né? Você consegue ter, principalmente em âmbitos no âmbito fabril, você consegue ter aquela linha de produção antes de você comissionar uma fábrica, ou iniciar uma operação, ou mesmo uma troca um setup de uma linha de produção, você consegue digitalmente observar todo o comportamento daquela operação. Se vai ter algum erro, se vai ter alguma questão ali no setup, você consegue simular isso digitalmente antes de implementar isso na operação. Que é o chamado Digital Twin, é o espelho, é o gêmeo da operação digitalmente, né? Eu posso fazer isso no âmbito completo da fábrica, antes de comissionar e de entrar em operação com uma fábrica, como uma mudança de linha, né? Eu consigo simular essas situações em diferentes níveis de complexidade, né? Isso é aplicado tanto para a fábrica, né, como para ativos fabris, né, quanto para produto. Eu vou lançar um novo produto, eu consigo ter a visão digital dele antes, simular todo o comportamento dele antes de lançar. Então é uma economia gigante de custo aqui, de erro que eu tenho com esse lançamento, com esse produto. Hoje economiza prototipagem. Totalmente, né? Você consegue ter primeiro um time for market muito mais curto, né? Você consegue encurtar isso, economizar o custo que você tem de prototipação e de erro, né? Tentativa e erro muitas vezes. Você tem um ganho enorme aqui, seja do lado do produto, seja do lado do ativo da operação. A questão da visualização do processo, né? Você consegue ter, de novo, a aplicação de internet das coisas, os sensores, essa captura de dados na linha de produção, ela vai para a nuvem e dali é possível fazer, triturar esses dados e transformar aquilo em informação para tomada de decisão, né? Ativos de produção modulares, otimização de recursos com dados com Big Data, que é o ponto que eu acabei de comentar, né? Com a explosão de dados é possível interpretar e otimizar esses dados e voltar para o processo operacional. A otimização do processo Big Data, ou processos e dados. A questão de transferência de parâmetros de produção, você consegue fazer mudanças na sua operação em tempo real e tomar essa decisão em tempo real, com uma visão integrada da operação. Manutenção preditiva, né, um outro ponto também no âmbito fabril muito interessante, né, sair do universo da manutenção planejada, né, preventiva para preditiva. Eu consigo antever o que vai acontecer através da interpretação e da correlação das coisas. Eu sei que sempre que a máquina tiver um determinado barulhinho, uma vibração, eu sei que aquilo é um comportamento típico de um determinado evento, né? Então eu já consigo antever, antes da máquina quebrar, parar minha produção, eu ter perda de produto ou falta de produto para atender o mercado, eu consigo me organizar e acertar aquela manutenção na fábrica, na linha, né? Monitorar a distância. E monitorar a distância, exatamente. Você consegue fazer. Eu visitei uma fábrica na Alemanha, da Bosch, que é uma coisa absurda. Você via os wafers dos processadores vindo na linha, não tinha intervenção humana nenhuma, e a placa era sensoriada, né? Tinha sensores, ela mandava uma informação para a nuvem, dizendo as especificações do processo, dos componentes sendo colocados na placa.
Na nuvem existia toda a especificação do produto e o dado histórico, ele identificava algum desvio mínimo, micro que existisse na operação e mandava um comando de volta dizendo que aquele produto tinha que ser desviado para correção e um outro comando para a máquina dizendo que a máquina tinha corrigindo o setup da máquina para que os próximos produtos não entrassem no mesmo problema. Então é a máquina falando com a máquina, né? O algoritmo tomando a decisão e mandando de volta para a própria máquina, corrigindo a máquina, né? A relação machine to machine, né? E aqui alguns outros dados, esses dados também globais, da adoção dessas tecnologias digitais emergentes agora e nos próximos 5 anos, né? Sensores conectados, então hoje tem uma visão aí de em torno de 40% de adoção de sensores. O sensor é um negócio que já vem sendo utilizado há algum tempo, então a projeção de 64% de uso no futuro. Impressão 3D tem um avanço significativo para os próximos anos, próximos 5 anos. Realidade virtual, realidade aumentada, drones, pelas restrições que a gente viu, a adoção do drone é bem mais modesta, né? Ainda bem mais Tem uma limitação, né? Tem uma limitação de operacionalização disso, né? Não dele como um equipamento, né, de sobrevoo, de voo, mas muito mais a colocar ele em operação dentro da questão do espaço aéreo e de outras restrições. Inteligência artificial, como eu comentei, a questão dos algoritmos agora é muito mais viável e possível expandir o uso de inteligência artificial, combinando dois aspectos fundamentais, né? A explosão de dados, os algoritmos estão aí e a capacidade computacional, né? E os robôs humanoides, aí, né? A questão de uso da robótica e da evolução do convívio do robô com o ser humano. Um aspecto que é uma discussão que está por trás de tudo isso, né, e é um grande tema, um tema ainda não tão explorado, que é a questão da mão de obra e do emprego, né? O que vai acontecer com a questão do emprego, né? A primeira reação é: vão sumir os postos de trabalho, vou reduzir emprego. É óbvio que vai ter um afunilamento muito grande para determinados perfis, né? Ou seja, uma camada operacional que ela é automatizável, substituível, trabalhos que são repetitivos e de pouco uso, né, de capacidade de decisão, elas vão ser substituídas, mas vão surgir novos postos de trabalho, vão surgir novas profissões, né? Você está falando de analíticos. A capacidade analítica nas empresas é muito restrita ainda, né? Seja por poder tecnológico para fazer análise, seja a capacidade do ser humano de analisar que as informações são geradas e tomar decisão em cima daquilo. Então tem algumas profissões surgindo, né? E esse é um aspecto bastante importante. A gente vê aqui nessa pesquisa ainda é a impressão das pessoas, né? Isso é um dado de 16, mais de 50% dos participantes entende que o número de funcionários permanecerá o mesmo ou aumentará, né? 16% ali tem uma visão de que vai aumentar. Ou seja, é uma mudança, do mesmo jeito que o modelo de negócio está mudando, é uma mudança do perfil do profissional, né? E aí tem um outro aspecto, que é como as universidades e como essas pessoas estão sendo preparadas. Será que as universidades e o mercado, vamos dizer, a educação está adaptada para prover esse tipo de profissional para o mercado? Ainda não. A gente olha no Brasil, está longe disso, né? Então tem um movimento muito forte de sociedade, né, de governo também, para que essas coisas aconteçam. O governo brasileiro tem uma iniciativa que está sendo lançada esse mês, de todo um plano diretor para a internet das coisas no Brasil, né? Tanto do ponto de vista de telecomunicações, do ponto de vista de regulamentações. Então tem toda uma discussão de como e o que é necessário ser feito do ponto de vista de país para que essas coisas funcionem e que a gente consiga ter o desenvolvimento que é possível com toda essa disponibilidade de tecnologias, né? E aí, para fechar o último vídeo aqui. Reinvention. It's nothing new in manufacturing,
Todos esses vídeos são vídeos conceituais, apesar de ser um pouco ilustrar a aplicação dessas tecnologias, né? Vocês vão ver o nome da empresa, as 3 listinhas da PwC, we were able to flourish with our own business and our customers' business as well. These days, customers expect more agility, more transparency, more collaboration. By working more closely with our customers, we can move from transacting to creating holistic, integrated solutions. The key to it all lies in harnessing the data all around us and putting it into action. Introducing Nimbus, a digital ecosystem that transforms how our business can do more for our customers and their business. Imagine modular facilities that reconfigure solutions and workflows to provide customers with a more dynamic range of products and services. Real-time predictive processes that look past today's customer needs and enable smarter decision-making for the future. Any aspect of the value chain is now right at our fingertips and can be made visible to anyone. Pricing, order status, logistics, any question a customer may have is all there at a glance. Nimbus also fuels R&D efforts by monitoring product reviews, making us catalysts for future projects instead of just cogs in the machine. Sales and account teams now have a holistic view of customer demand with up-to-date financial data, sales cycles, and integrated solutions. This key competitive advantage allows us to be more responsive and collaborative with customers. Until now, our partnerships have been built on our ability to create and deliver quality products. But with Nimbus, seamless connectivity and transparency come together to elevate our relationships from vendor to trusted partner. Obrigado, pessoal.